Salve, meu povo, bom revê-los. Está no ar o podcast Papo de Bicudo, do Núcleo Antirracismo da FESP. Meu nome é Roberto Almeida, Beto. Estou hoje sem chapéu, costumo usar um chapéu. Estou com 2 contregum, que caracteriza que eu sou macumbeiro, com meu fio de Oxóssi, que eu sou do Axé, filho de Oxóssi. Estou de branco, com uma calça escura, uma blusa meio de bata, cabelos crespos, com tons meio grisalhos, elegantemente agrisalhado, certo? Tons brancos, né? E hoje nós vamos fazer um bate-papo gostoso aqui, que a gente convidou 2 referências do movimento negro, do movimento social, que vem construindo um Brasil, que vão ser para a gente norteadores de não só do trabalho dessa roda de conversa, mas de trabalhos que esse núcleo possa vir construir. Nós vamos discutir um pouco da pauta do movimento negro hoje, vamos compreender essas dimensões do que o movimento negro, em especial aqui em São Paulo, vem sendo construída, e trouxemos 2 amigos, uma amiga e um grande amigo, para dar esse sabor para a gente, apontar caminhos aqui para a gente. Aqui ao meu lado, hoje, nós temos a nossa amiga, camarada, guerreira, Vante, mas ela vai se apresentar. Olá, gente, sou Vante, sou uma pessoa não binária, eu atendo por qualquer pronome. No momento, eu estou com o cabelo cacheado, rosa, laranja e verde. Não, é isso. Para quem não está assistindo, é multicolorido o cabelo várias dela. Cores. Estou com uma blusa preta e uma calça cinza. Eu faço parte, né, do Núcleo Antirracismo e estou aqui para mediar um pouco essa conversa, mas vamos deixar todo mundo bem livre, bem confortável, para ser algo bem prazeroso para todos que estão aqui e para quem vai assistir, né? É isso. Vamos aqui, então, pedir para os nossos convidados, o nosso convidado e a nossa convidada se apresentar. Camarada Edson França. Boa noite, boa tarde, bom dia, boa madrugada aos internautas. Agradecer aqui o convite, o Beto, o Vante. Cumprimentar a querida Natália, que eu tenho bastante admiração. Eu sou um homem negro, uso um chapéu Panamá, barba grisalha, cabelo grisalho, estou com uma camisa goiabeira. Bonita camisa. Comprada lá na Colômbia, viu? Eu tenho uma conexão com a Colômbia agora, né? Maravilhoso. Conheço uma amiga também que não saiu de lá agora. Arturo Calles. Eu vou ficar 3 meses em Cali ano que vem. É isso aí. E estou aqui com bastante alegria para fazer aqui o diálogo com o pessoal, o debate, se for necessário, e parabenizar também a iniciativa do Núcleo Antirracismo da FESP. Do Núcleo Antirracismo da FESP, né? Da FESP. FESP ainda não. Da FESP, Papo de Bicudo. Eu gostei do nome, né? Esse nome me lembra minha mãe. Minha mãe sempre falava, 2 bicudos não se beija. Eu acho que deve se beijar, sim. Né? Tem um monte de bicudo aqui, né? Sim. Maravilha. Divina Natália. Olá a todas, todos que nos ouvem. Eu sou a Natália Oliveira. Queria agradecer muito o convite por estar aqui como ex-aluna da FESP e essa iniciativa do próprio Núcleo Antirracista, né? Eu participei de uma primeira versão de um outro núcleo lá atrás na FESP, que teve muito a ver com a minha formação e consciência enquanto uma mulher negra, que foi o núcleo da FESP Preto, e que era o período que eu estudava lá. E foi muito importante para a minha formação, tanto enquanto cientista social quanto militante, né? Quanto um sujeito que faz política. E me descrevendo, eu estou de vestido branco, uso óculos, tenho cabelo cacheado, sou uma mulher negra, estou com uma jaqueta jeans azul. E eu vim para esse papo por conta, acho que, da minha atuação na Iniciativa Negra por uma Nova Política de Drogas. É uma organização que eu fundei há 9 anos, estamos caminhando para os 10 anos, o ano que vem. E foi um lugar que eu encontrei para organizar e acomodar e articular pautas antirracistas e política de drogas para o Brasil e até para a América Latina. É isso.
Perfeito. Então é isso. Eu gostaria de pedir, já se apresentaram um pouquinho, mas eu gostaria de pedir para vocês trazerem um pouco da trajetória de vocês, como vocês começaram no movimento negro, o que vocês fizeram para ir dando esse espaço, alcançar o lugar que vocês estão, enfim, como que se deu tudo isso. Pode começar aí pelo Edson. Bem, eu sempre tive a questão racial introjetada em mim. Eu não me descobri negro, não existiu isso na minha vida. Não descobri o racismo, não. Eu convivi, nasci assim. Morei numa cidade no interior de São Paulo, Rio Claro, e lá tinha clubes negros e tinha também clube branco, né? E a gente frequentava o José do Patrocínio. Ô, patrão. Exatamente, o patrão. E tinha um pessoal que era lá do ginástico, se eu não me esqueço o nome. Lá era branco e aqui era preto. Então, a gente já tinha essa noção de que, apesar da aparente harmonia, o racismo existia, até porque o lugar deles era muito mais bonito que o nosso, né? De lá, eu sempre busquei essa identidade. E o movimento negro foi consequência dessa busca sistemática da identidade. Fui atrás de terreiro de candomblé, né? Eu vi um batuque, eu corri atrás. Eu vi outro batuque, eu estava lá, né? Mas aí, depois, eu conheci o Conselho da Comunidade Negra, lá na época do professor Eduardo de Oliveira, quando ele... Isso aí foi em 1900. Conheci lá, conheci exatamente, 86, 87. Isso. Conheci lá o doutor Lucrécio, aprendi um Governo monte de coisa. Montoro. Doutor Lucrécio, ele foi secretário de organização da Frente Negra Brasileira. Exatamente. Da Frente Negra Brasileira. Conversei muito com o doutor Lucrécio, e achava que estava fazendo um movimento negro, a turma pedia para eu buscar café, pedia para eu levar terno. Eu fazia tudo aquilo achando que aquilo era movimento negro. Eu gostava, né? E ficava lá conversando, ouvindo as histórias do doutor Lucrécio, do Renê, do próprio Eduardo de Oliveira, lendo lá as revistas, lá 13 de maio, aquela história toda. E dali eu achei insuficiente, comecei no movimento estudantil, que, né? Dentro da minha escola, né? E depois eu conheci o Movimento Negro Unificado. Não fiquei muito tempo lá, porque na época eu era um pouco radical, né? Então, para mim, preto verdade, né? Eu lembro preto, disso. para mim, era daqui para... Então, tinha essa dificuldade de entender uma pessoa... Não, eu estou falando, gente, da década de 80, tá bom? Então, vocês entendam que o ser humano ele vai desenvolvendo, tal, as ideias vão mudando, mas, na época, para mim, ver uma pessoa muito clarinha mandando no movimento negro, eu ficava indignado. Aí eu conheci lá o Juarez, um cara brilhante. Mais uma vez, brilhante. O camarada Juarez. Ele é de Ogum, né? E é de Ogum mesmo. Né? De Ogum mesmo. Né? Exatamente. Ia para as cabeças, desafiava, né? Era um cara ótimo em plenária. Nunca vi um carisma maravilhoso, estudioso. Então, a gente foi absorvendo, né, essa força, né? Essa força. E ele metia o dedo na cara e não tinha conversa, não tinha desculpa. O Beto sabe, né? O Beto sabe. Aí eu entrei na Unegro, isso já em 91. De lá para cá, eu não saí mais da Unegro e eu presidi a Unegro por mais ou menos 16 anos. Tive a felicidade de ser uma das pessoas que pensou e colocou em prática a nacionalização da Unegro. A Unegro está em todo o país. Claro que tem níveis diferentes de estruturação, mas ela está ali, né? Coesa, né? Atuando junto aos movimentos sociais, junto à luta política real, mas também a questão racial, porque a gente não separa. Né? Não tem uma luta racial que acontece paralelo a uma disputa política que a gente precisa fazer aqui no Brasil com a classe dominante, né? Não só aqui, como em todo lugar. Então, a partir dali, eu, sem saber, descobri que eu sabia escrever, eu comecei a estudar bastante, aprendendo com o Juarez, fui fazer história na fundação e sempre não negro. E
Hoje eu estou na Unegro ajudando a formar o pessoal, ajudando nesse processo de estruturação, passando um pouquinho da experiência, que a gente aprende muito. Aprende muito. E eu sempre fui uma pessoa muito disciplinada. Para ter uma ideia, a gente se reunia todas as quarta-feiras lá no gabinete do Vital Nolasco. Todas as quarta-feiras. Câmara Municipal, isso? Na 91, Câmara Municipal, 92, exatamente. Eu nunca faltei uma quarta-feira em anos, nem atrasei. Então, essa capacidade eu tive, talvez isso ajudou bastante na minha construção. Sofri porque eu sou pontual, né? As pessoas chegam ao horário que quer, mas assim eu vim construindo a minha militância e eu acho que eu vou até dessa para outra militando no movimento negro. É isso. Eu tive a honra de conhecer o Edson, já me caguetando, nesse período, né? Eu acho que eu entrei na Unegro, também criei a minha militância também com a Unegro em 91, 92, 93. Tive a honra também de ser aluno, de certa forma, do Juarez. Teve outros nomes, grandes nomes, Sim, que ajudaram a construir a entidade. O próprio Denis de Oliveira, que hoje não está com quadro. Benedito Sintra, que foi um grande mestre. Mulheres divinas maravilhosas que ajudaram a construir quadros nacionais. Aí. Parabéns, Edson, pelo trabalho. Incrível. Tá. E a Nath? Nath está com uma das principais organizações negras hoje. Não, o meu papo é assim, quando vocês estavam fazendo se conhecendo na década de 80, 90, eu estava nascendo. Aí você chama caguetar, com estilo. Não, então, mas é porque é importante a gente pensar essa questão da temporalidade, né? Assim, então, eu venho de uma família de trabalhadores da Zona Leste, mas uma família que não tinha uma consciência racial, inclusive, né, filha de um pai branco, de uma mãe negra. Só que a minha mãe, por proteção e aprendizado da vida, ela teve uma vida, né, sempre trabalhou desde 13 anos de idade, empregada doméstica, várias coisas. Tudo que ela pôde fazer para preservar o meu futuro foi pagar uma escola particular para mim e para minha irmã. E eu achava assim, eu não entendia, né, o que era aquilo quando eu era criança, né, porque esse esforço, o que era esse investimento, esse valor. Mas foi nesses lugares que eu fui me entendendo negra, né, porque assim, eu até a 8ª série, eu era uma das meninas mais negras do meu colégio. E isso, né, meu tom de pele é claro, mas isso foi me fazendo me entender, né, dentro de um lugar, né, por esses colégios. Inclusive, morei no interior, Vale do Paraíba, conservador pra caramba, né, e toda essa coisa. Então, fui crescendo achando que eu tinha um defeito. E crescer não sabendo nomear esse defeito, inclusive, né, me desenvolveu várias ansiedades, várias sensações de não pertencimento, sempre achar que tem alguma coisa errada e tudo mais. Mas, por sorte, quando eu estava indo para a faculdade, estava começando essa discussão do debate de cotas raciais no Brasil. Essa discussão ela veio muito forte, assim. Quando eu entrei na faculdade, eu também entrei para o movimento estudantil. Então, eu sou uma geração que também ajuda, né, a disputar e garantir os modelos de cotas que a gente tem hoje no Brasil. E fui meio indo, assim, e me entendendo. Não, é isso mesmo, né? Então, tipo assim, eu não vou ser cotista, mas quero garantir, né? Quando a gente entende esse abismo. E uma coisa que eu gostava muito, assim, quando eu atuava na juventude, eram as discussões do Plano Juventude Negra Viva, que agora tem o nome correto, mas lá atrás não pôde ter. E uma coisa que me chamava muita atenção, até por eu ter vindo da quebrada, o Plano Juventude Negra Viva, ele dialogava diretamente com meus pares, né? Pessoas que afetivamente eu era ligada, hoje um pouco mais distantes, mas pessoas que eu era afetivamente ligada. E quando eu saio do movimento estudantil, mais ou menos em 2010, eu, por acaso, fui fazer um estágio, trabalhar com políticas de drogas, num museu, Museu Catavento Cultural, era uma sala sobre prevenção. E eu queria entender, então, o que falar sobre aquilo. Para mim, o raciocínio era: pô, Márcia da Maconha, puta bagulho de playboy. Eu vim de uma organização de massas, que era a União da Juventude Socialista, também fui filiada no PCdoB, que nem o Edson. E não me fazia muito sentido, eu achava que era uma discussão classe média. Só que aí a minha ex-coordenadora, ela me deu uma tarefa que foi ótima, ela falou assim: vá estudar. Eu quero que você estude, entenda essas conexões e traga uma outra abordagem para a sala. Eu não quero mais essa abordagem em prevenção, ciências biomédicas
e etc. E aí eu fiquei um mês ali lendo e buscando tudo. Aí eu me deparei com o livro do Henrique Carneiro. O Henrique Carneiro é um historiador da USP, também um sujeito de esquerda. Ele organizou um livro chamado A História do Álcool e Outras Drogas no Brasil, e tem vários artigos. E eles tinham vários artigos de cientistas questionando já esse modelo de proibição da guerra às drogas. Então, para mim, que estava vindo de uma discussão, né, super pegada do Plano Juventude Viva, construção do Conselho Nacional de Juventude, vindo da quebrada, e entendendo, né, a injustiça e o quanto a guerra às drogas ela reatualiza, né, formas de nos destituir de sujeitos, né, de direitos, sujeitos negros, para mim fez todo sentido. Eu falei, cara, isso é muito sério, essa discussão é muito estratégica, e me parece que não tem ninguém olhando direito para isso, olhando de uma maneira estruturada. E dali eu fui trabalhar em outras organizações, trabalhei bastante tempo com saúde pública, redução de danos, Cracolândia, violência de gênero no sistema de justiça, sobretudo com mulheres encarceradas. E, nesse período, crescia no Brasil a discussão sobre o julgamento do recurso extraordinário no STF, que acabou de ter um entendimento 9 anos depois, que despenaliza, não, né? Retira do entendimento de crime o porte de uso de drogas. E, há 9 anos atrás, essa discussão era a principal discussão dentro desse meio. E eu e o Dudu, que fundamos a Iniciativa Negra por uma Nova Política sobre Drogas, Dudu é um historiador baiano, e a gente sempre conta essa história dessa maneira, porque a gente foi um encontro mesmo. A gente começa a se olhar nesses eventos e fala, mano, mas assim, a gente é meio cota. Quando você está no evento, eu não sou convidada, mas pode caber umas 29 pessoas brancas, né? Tinha aquelas coisas bem bregas de fazer mesa LGBT, mesa das minorias, né? Coisas assim que a gente já era uma geração que questionava, inclusive, esse modelo. E aí eu conheço o Dudu na posse da Ângela Guimarães para a presidência do Conselho Nacional de Juventude, porque a Ângela foi a presidente que topou fazer a posse dela no Conselho Nacional de Juventude, 2 dias de seminário justamente sobre o Plano Juventude Viva e política de drogas. E o Dudu tinha organizado esse seminário, me chamou, e aí a gente olhou e falou, cara, isso é sério, a branquitude não está entendendo, as pessoas estão querendo discutir assim, se vai poder ser maconha, a quantidade de drogas, e a gente acha que a centralidade desse debate é uma questão racial, para nós é uma questão de vida ou morte para os nossos, e a gente olha e cria um projeto que a gente fala, vamos criar uma iniciativa negra? É por isso que tem esse nome grande, né? Iniciativa Negra por uma Nova Política sobre Drogas. Foi o nome do nosso primeiro projeto, a gente não era nenhuma ONG, a gente virou ONG em 2018, mas a ideia era provocar os setores do movimento negro. A Edson lembra bem desse período que eu ficava pentelhando, eu era uma pessoa monotemática. Eu encontrava todas as pessoas negras, pessoas que faziam, né, qualquer coisa de projeção política. Eu falava, vem cá, você já parou para pensar sobre a guerra às drogas? Você olhava e falava, o que você está falando, menina? Entendeu? Que isso? Papo liberal do caramba. E tinha a iniciativa ela surge com esse objetivo, tipo, de juntar setores estratégicos que consigam formular um pensamento antirracista e anticolonialista para o Brasil e para a América Latina, para a mudança de todas as políticas relacionadas a drogas. A gente foi entendendo que a guerra às drogas ela vai crescendo enquanto interesse e monitoramento, principalmente depois do fim da Guerra Fria, e na justificativa da guerra às drogas, a gente foi vendo, né, um movimento de os países imperialistas sempre, né, explorando o sul do mundo. Eu vou falar daqui do nosso sul, o outro sul eu conheço menos, mas essa justificativa de tipo você ter Estados Unidos super invadindo o México, Colômbia, vários esquemas de espionagem na América Latina, né, e tudo isso numa justificativa de endurecimento de leis criminais, etc., com a justificativa de guerra às drogas. Mas, para mim, que sou comunista, eu sempre olhei isso e falei, lógico que não, isso é papo de Yankee para ficar, né, espionando as nossas riquezas. E foi isso, né? A gente tipo, buscou construir novas sínteses. Hoje eu acho que essa questão da centralidade racial e a política de drogas é uma coisa assentada porque até a Suprema Corte do Brasil reconhece isso.
Há 9 anos, não. É por isso que a gente surge. A gente surge para puxar setores, construir novas sínteses e avançar no desenvolvimento de políticas públicas e leis do Brasil, com foco na equidade de gênero e raça. É isso. Incrível. Uma grande trajetória dos dois, né? Enfim, acho que é bem interessante ver como são dois movimentos que eles têm pautas diferentes, né? Eles têm caminhos diferentes, e até a questão da temporalidade, você comentou, tem temporalidades bem distintas, né? Em questão de anos de vida, assim, mas dá para perceber que os dois estão centralizados em algo que é crucial, que é a questão da negritude, a questão das pessoas periféricas, a questão de trazer isso à tona, seja no nível que for, seja, né, enfim, no âmbito que for. E aí eu queria trazer uma pergunta aí para vocês irem respondendo quando vocês se sentirem confortáveis aí, de o que vocês acreditam, né, que seja atualmente, pensando nas movimentações atuais, as maiores dificuldades e os maiores avanços, né, que vocês vêm tendo dentro do movimento, tanto em questões mais burocráticas, jurídicas, como você comentou, que está bastante associado, né, com a Iniciativa Negra, as questões jurídicas também, mas em questão social, de avanços sociais que vocês acreditam que estão tendo ou que vocês acreditam que sejam uma grande dificuldade ainda, mesmo com tantos anos já de movimento, né? Só uma coisa, são formatos também de organização diferentes, né? O Edson, me parece que ao negro ela tem uma certa complexidade e tem uma atuação ampliada com o movimento social, né? E aí a iniciativa ela vai recortando e aprimorando um olhar a partir de um determinado do tema que se propõe a debater. Foi onde vocês construíram, inclusive, a própria organização. Como é que pensa como o movimento negro, não olhando exatamente para as duas organizações, como o movimento negro atua a partir dessas complexidades de organização, no conjunto do movimento negro? Que assim, a gente sabe que tem movimento que atua na área de educação, especializou na área de educação, tem movimentos que atuam na área da cultura, tem os clubes, você citou, o Clube Social Negro, inclusive nós ajudando na criação de um fórum dos clubes sociais negros, tem comunidades remanescentes de quilombo, tem os povos tradicionais. Como é que é essa atuação do movimento negro nessa complexidade, entendendo esse conjunto, entendendo o que é o racismo hoje, como é que se dá na sociedade e como é que se dá nessas interfaces de cada organização? Você está meio confuso? Não está confuso, não. Pode ir. Bem, na verdade, Se tivesse cerveja aqui no tempo que você bebia, você já ia falando, já interfere. Não é assim. Pode ficar à vontade, né? Na verdade, eu considero que você vai conhecer o que é uma organização na medida em que ela explica para você o que é o racismo. Na medida que ela dá essa resposta para você, você já consegue projetar um pouco de como que ela se organiza no enfrentamento, né? Não existe um pensamento único nessa definição. Certo. Não é isso? A Unego, por exemplo, ela vê o racismo como uma estrutura política, entendeu? Que visa o poder, constrói cenários materiais objetivos para uns em detrimento do outro. Então, não tem a ver com alteridade, não tem a ver com cultura, tem a ver com poder. Então, se ela é um instrumento de poder utilizado especialmente por uma minoria e que ela acaba criando camadas na sociedade, né? E chega, inclusive, entre, né, os discriminados. Nós, negros e negras, muitas vezes somos reprodutores, né, de algo arquitetado aqui, né? Então, o racismo ele é uma ideologia. Ele mente. Ele não tem algo assim, uma substância que você fala, dá a qualquer tipo de comprobabilidade, né? Então, quando você entende o racismo como uma ideologia, né, que tem objetivo de domínio, né,
Então, o que o racismo ajudou a fazer? O colonialismo, ele justifica. Ele ganha a mente de quem domina e também do dominado. Então, o racismo, ele permitiu, só aqui no Brasil, 388 anos de escravidão. O racismo, ele permitiu a ignomia do tráfico transatlântico. Né? Que a turma fala, porque o Holocausto, porque isso. Beleza, nenhum tipo de genocídio a gente tem que concordar. Todos eles são hediondos. Mas não existe uma calamidade mais severa do que foi o tráfico transatlântico e a escravidão implantada nas Américas, especialmente. Então, o racismo permitiu, né, essa hierarquização das pessoas, das culturas, né, dos processos civilizatórios e daí por diante. Então, esse olhar mais estrutural, esse olhar de disputa, né, na Terra, né, nesse ambiente que a gente vive, é que faz a gente pensar como lutar. Então, esse é um pensamento que o negro tem. Para nós, a luta contra o racismo, ela é uma luta que envolve a luta de classe. Não tem como você lutar contra o racismo sentado nos banquetes das elites. Não é luta contra o racismo. Não é isso? Você pode, no máximo, chegar no preconceito, mas não a luta contra o racismo, porque ela tem um caráter sistêmico. E aí as pautas são múltiplas, ela depende do momento, depende do desafio que está posto para a gente. Né? O negro teve uma época que falava o seguinte: a principal tarefa do antirracismo no Brasil é derrubar esse governo, porque aquele governo ele era o símbolo, né, do racismo. O antirracismo ele tem que ser anti-imperialista. Tem que ser. Como que você pode dialogar, tergiversar com o imperialismo? Né? Então, a gente começa a pensar nas mais variadas pautas. Né? Então, a pauta do trabalho, a luta impedida contra a desigualdade, como que a gente constrói meios para que a gente diminua ou mitigue ou supere, porque aí a superação já é uma luta mais estrutural, mas como que você avança, né, contra a desigualdade? Então, aí começa a nascer vários tipos de propostas. Eu acho que a ação afirmativa ela entra nisso, né, Beto? A educação. Sim. Vocês podem ter certeza, a educação sempre foi uma prioridade do movimento negro brasileiro. Sempre foi uma prioridade. Lá atrás, o que fazia as mulheres da Frente Negra? Alfabetizava. É verdade. Alfabetizava. Juntava gente. O movimento era um pouco associativo. Ele não tinha uma construção ideológica como a gente tem hoje. Agora, sabia que precisava estudar. Sabia que a escola era o caminho para a ascensão daquele povo. Então, estava lá, ó, alfabetizando. Isso não foi só Frente Negra, isso vem o Teatro Experimental do Negro, de Abdias do Nascimento, foi também um espaço de alfabetização. E a pauta da educação sempre esteve presente. Está aí a disputa para a gente aprovar e implantar a Lei 10.639. Isso é a educação. Está aí as cotas nas universidades, isso é acesso na educação. Né? Então, a educação é um tema importante. E são vários outros temas importantes. A questão do trabalho também. Né? Porque na relação de trabalho é onde o racismo não tem disfarce. O preto tem o seu lugar, na subalternidade. E o branco no comando. Então, como que você quebra isso? Né? A pauta das ações afirmativas ela não quebra, mas ela mitiga. Porque quebrar é uma revolução. Qualquer preto do movimento negro, ele é revolucionário. Agora tem também as gradações. Uns nem sabem que ele está fazendo uma revolução, mas é revolucionário, porque acabar com o racismo é acabar com o privilégio, acabar com o poder. Né? É construir uma sociedade justa, é construir uma sociedade onde as pessoas compartilham aquilo que se produz
coletivamente, né? Isso é uma sociedade sem racismo, sem desigualdade, sem diferença, né? Então é assim que a gente vai trabalhando. A Unegro tem trabalhado nesse tema da educação, não tem como ser diferente. A Unegro tem um trabalho contra a violência, essa parte da violência. Violência é uma questão, é uma coisa muito delicada. A turma coloca a violência no campo da moral. Ah, selvagem, bárbaro, não. Violência é política. Tanto na guerra como nos conflitos internos. Todas as vezes, Beto, que a elite utilizou a violência, ela se deu bem. Ela se impôs, ela conseguiu o que queria. Ela nunca perdeu com a violência. Então, eles utilizam contra movimentos sociais, contra trabalhadores e contra nós negros. Né? Isso é uma arquitetura, isso aqui é um método político. Então, é um tema também que a gente tenta trabalhar bastante. Tem um tema também da representatividade. A gente precisa de palco, disputar mentes, disputar as pessoas. Isso aqui é fundamental. Né? Isso aqui é um combate ao racismo importante, porque ele vai disputar a consciência das pessoas. E você ter, na luta institucional, espaço nos parlamentos é muito importante. Então, a gente tem também trabalhado bastante, né? E pequeno, mas com algum êxito, porque até então nos ensinaram que política era ruim, que política não devia, que ninguém devia pensar, porque tudo era ladrão, porque eu não gosto, eu odeio. E ainda continuam ensinando isso. Né? Enquanto eles ensinam isso, eles dominam. Né? Então, a gente tem essa pauta da representatividade como uma pauta extremamente importante. E não é qualquer tipo de representatividade, ela tem que estar a serviço desses temas que eu trouxe para vocês. Então, eu vejo, Beto, que organizações que trabalham pautas que são pautas importantes, fundamentais, que bate lá em cima, como a Natália traz aqui em relação às drogas, né? O imperialismo usa, de fato, a droga, né? Para sufocar, né? Para dominar, especialmente a América Latina. Né? Então, essas e várias outras iniciativas, elas são importantes, porque o racismo ele tem 1000 tentáculos. Você vai dominar o racismo enquanto você não cria uma condição mais objetiva de fazer o confronto, você precisa ir atrapalhando, vamos dizer assim. Né? Assim foram os quilombos, assim foram as fugas, assim foram as irmandades. Não foi do dia para a noite que nós vencemos os 388 longos anos de escravidão. Foram várias as iniciativas, né? Desde Palmares até o suicídio. Até o suicídio foi uma forma de resistência. Né? É um pouco disso que eu vejo. Entendi, Edson. Eu acho que dá para a gente pensar um exclusivo para a gente aprofundar isso, esse entendimento do racismo, compreender o racismo. Aliás, são compreensões que elas vão surgindo, vai sendo construída cotidianamente, né? Eu queria, a partir dessa reflexões do Edson, Natália, como é que vocês vêm construindo? Porque aí você falou bastante aqui um pouco como surgiu a iniciativa, mas como é que essa transição dessa construção vai se dando de fato? Por exemplo, vocês têm uma coisa que eu acho muito interessante, que nós perdemos muito essa capacidade de diálogo com o espaço institucional, por exemplo, com os parlamentos. Né? Você citou aqui o projeto que está no Senado, falou de coisa que vocês têm acompanhado em Brasília, em especial junto à Câmara dos Deputados, falou da articulação desse espaço institucional do Conselho Nacional de Juventude, que são espaços institucionais que entram nessa esfera que o Edson apontou, de várias estratégias dos movimentos sociais, de dialogar, de enfrentar o Estado e enfrentar o racismo. Como é que vocês têm atuado e como é que você vê essa participação dos movimentos negros nesse espaço de atuação que vocês têm se especializado? Sim. Bom, acho que é importante dizer que a iniciativa, que antes era uma dupla só, eu e o Dudu, ambos viemos do movimento social.
Então, ele também veio do movimento estudantil, também tem uma relação profunda assim, com o MST da Bahia, e eu vim do movimento estudantil. Então, não existia a possibilidade de a gente construir qualquer coisa que não dialogasse com os espaços institucionais. A gente começa a construir essa conversa da iniciativa, sim, para ser revolucionário, para ser transformador, né? Então, a gente costuma dizer que a gente fala menos de drogas e mais sobre a vida das pessoas, né? Então, se você procurar, a iniciativa publicou 10 pesquisas nos últimos 9 anos. Não serão pesquisas dizendo, sei lá, forma de tratamento, como Sim. faz, né? Que é o que as pessoas associam muito a drogas. A gente começa a olhar para o quanto a ideia de proibição ela estrutura várias estruturas é foda. Ela estrutura... a guerra às drogas, ela intensifica o racismo de estruturas do Estado. Então... na segurança pública, não quer dizer que a segurança pública antes não era racista. Não é a guerra às drogas que inventa o racismo, mas ela serve como uma boa acomodação, como um dispositivo de criminalização no final da ditadura, período de crise econômica, né? Então, assim, você vai vendo as manchetes, uma diminuição, inclusive, de pessoas presas ou mortas por crimes relacionados a sequestro, e etc. Isso vai acontecendo, né, do final da década de 90 e 2000. E a proibição ela acabou gerando uma grande indústria internacional, né? Então, o que a gente tem é uma cadeia produtiva internacional hoje que precisa corromper todas as estruturas, todos os estados, todas as instâncias, né? Então, isso vai, inclusive, corromper e violentar, né, para dominar territórios. Então, não só dominar territórios, pensando o urbano, a gente tem que pensar o urbano, a floresta, o campo, que sempre foi uma coisa cara para nós, sujeitos negros também. Então, essa indústria, ela violenta os mais vulnerabilizados, historicamente, e, ao mesmo tempo que ela organiza um grande sistema corrupto que vai ter encontro no sistema financeiro, né? Então, a gente está falando de uma economia... A gente está falando sobre assim, o que se esconde por trás do estigma da droga, e a proibição é importante, ela cumpre um papel nisso. Porque se você cria um estigma de uma coisa que não se pode falar, você esconde todas as suas intenções atrás dela. Então, você consegue, quando os Estados Unidos ele intensifica isso na década de 70 e 80, ele atinge o objetivo de perseguir os mexicanos, de criminalizar a população negra e criminalizar os pacifistas. E aí, tudo que você não quer declarar e você não quer dizer, você declara em nome da guerra às drogas. Então, o que a gente foi olhando e pensando? A gente sabia que existiam, né, várias organizações de movimento negro, vários, né, pesquisadores e etc. E a gente foi bebendo do que existia para ir aproximando, inclusive, do que a gente observava. Então, a gente foi criando a nossa formulação, olhando para o que tinha ao redor e tentando achar o que eram gargalos e provocando a produção, seja a gente produzindo, ou seja, provocando outros setores a produzir sobre esses gargalos, para ajudar a gente a montar melhor esse quebra-cabeça, né? Então, assim, a iniciativa ela é um quebra-cabeça, né? Ela surge assim, de repente, hoje a gente é uma organização referência em segurança pública, que não era quando surgiu. A gente teve bastante resistência de alguns setores do movimento negro também, quando a gente traz essa pauta, justamente porque essa pauta relacionada à regulamentação da maconha, ela sempre foi muito associada a uma pauta liberalista, enquanto a gente sempre olhou e entendeu, não, se é uma mercadoria que nos violenta e saqueia a nossa comunidade, a gente entende que todo o processo de regulamentação disso que é usado para hoje nos oprimir, ele precisa, sim, passar por nós. Ele precisa, sim, ter os sujeitos negros, no primeiro momento, que é denunciando essa guerra, que foi o que a iniciativa fez por bastante tempo, e, no segundo momento, disputando justamente os espaços institucionais para fazer interlocução com os espaços, com os tomadores de decisão, sobre isso. Só que, como ela é uma pauta não bem vista, né? Então, assim,
a pauta de droga, justamente pelos estigmas, ela acaba não sendo, tendo muitas barreiras na sociedade. Então, a gente precisa fazer essa coisa que é da produção de conhecimento, precisa fazer, né, diálogos com todos os espaços institucionais, e a gente também precisa ajudar a modificar a opinião da sociedade. E como que a gente atua muito, que é um processo organizado de incidência nos veículos de comunicação, algumas campanhas e ajudando a organizar movimentos de rua. Então, a Marcha da Maconha em São Paulo, por exemplo, ela não é a Marcha da Maconha não é da iniciativa, assim, só para vocês entenderem, a Marcha da Maconha é uma organização de coletivos. A Marcha de São Paulo, hoje, ela é um ato anual que só é menor do que a Marcha LGBTQIA+, que é a parada gay. Sim. É isso. E como que a gente chega nesse processo? É um processo também de reflexão no movimento antiproibicionista que a gente ajuda a ir fazendo, né? Assim, então, a iniciativa ela ajuda, nesses últimos 10 anos, a ir consolidando um campo que hoje se entende como um campo antiproibicionista. Não era um campo que há 20 anos atrás se entendia com esse pensamento, com formulação, com atuação em estados e também movimento de base, não só de advocacy, produção, enfim. E a gente ajuda também a provocar a reflexão disso. Então, você pega a Marcha da Maconha de São Paulo, ela é uma marcha que ela foi, ao longo desses últimos anos, tendo cada vez mais motes que são diretamente relacionados contra o racismo. A Marcha da Maconha de São Paulo desse ano, que aconteceu por coincidência no final de semana da Marcha das Mulheres contra o PL do estupro, todas as matérias que pautaram a marcha, se não fosse no título ou se não fosse no texto, elas falavam sobre PEC 45, que é uma campanha que a gente ajudou, né? A gente fez uma campanha no primeiro semestre contra o projeto de emenda à Constituição 45 e falava da questão racial. Fazer essa educação dos veículos de comunicação, fazer essa educação da sociedade. E mesmo a marcha, ela, na minha opinião, ela começa a crescer quando ela faz uma opção estratégica que não é só ficar com a classe média branca do centro. Então, a marcha ela começa a expandir ao longo desses anos e criando as marchas periféricas de São Paulo. Então, tem pré-marchas, tem pós-marchas, tem toda uma coisa que, hoje, mesmo que a marcha não queira, ela tem um calendário meio orgânico quase que o ano todo, né? Assim, a marcha não é um movimento, não é uma entidade, mas é isso. Então, esses são os desafios. E ainda, sei lá, ainda fala bem, parecer bonito, né? As pessoas não se assustarem, porque é isso, né? E acho que uma outra coisa também que a iniciativa vai fazendo para ir tentando, né? Assim, além de dialogar com os sujeitos negros ou pessoas brancas que já têm uma concepção crítica a isso, acho que é também ajudar a fortalecer movimentos que vão surgindo, populares, de alguma maneira críticos a isso. Então, acho que um exemplo disso são, muitas vezes, né, por conta da violência policial, muitos movimentos de mães e familiares surgem, né, e surgem cada vez mais no Brasil, denunciando essa violência de Estado. E muitas dessas mães, quando elas chegam, obviamente, estão muito machucadas, revoltadas, sem entender o que aconteceu, mas não necessariamente racionalizando, né, e os movimentos de mães e familiares, eles ajudam, acho que, num processo de acolhimento, de luto, de luta, e fortalecimento também e aumento dessa massa crítica, assim. Então, a gente tem muita prioridade, assim, de atuar junto a esses movimentos. Assim, acho que esses movimentos eles crescem cada vez mais nas periferias e favelas, de um modo até um pouco silencioso pelo medo, mas na hora que o couro come, vai ter uma mãe que vai aparecer ali e vai acolher a outra. E essa mãe, ela está falando com a evangélica, ela está falando com a macumbeira, ela não interessa a mãe que chegar, né? Assim, ela é essa entidade ali no território. Então, acho que a iniciativa ela vai fazendo um pouco isso. Eu não sei, porque eu me perdi. O Edson falou tanta coisa, eu não sei se você perguntou. Vocês são bons de fala, né? Mas é isso, essa complexidade que envolve a organização e eu acho que as demandas também, né? E ansiedades da população que nós temos. É isso que você falou, Edson. Parcela não é uma parcela da população, é o povo brasileiro, praticamente. Sim. Então, a gente trata da pauta do povo brasileiro, não é isso?
Nós estamos tratando de Brasil na sua complexidade. E falando disso, eu olhei para ti agora. A maioria é populacional. Né? Exatamente. Exatamente. A maioria é populacional. Então, nós temos que olhar o Brasil. Olhar o Brasil. Olha, isso aqui dá para a gente fazer um seminário. Nós temos uma produtora e uma produção e eles sempre apontam para a gente, fica atento com o tempo. Isso aqui dá para a gente aprofundar cada fala de vocês em um eixo de seminário para a gente aprofundar. Então a gente vai ter que se ajustando, né, Alvan? Mas você tem várias questões ainda, né? Ainda, com certeza. Acho que é isso. A gente tem... Infelizmente vai, né, enfim, tendo que finalizar, mas acho que são pautas que a gente precisa sempre continuar trazendo, seja para o podcast, seja para outras discussões, outros ambientes, né? Como vocês falaram, a questão de associar o racismo, seja a pauta que for, mas associar o racismo ao poder, da gente conseguir trazer esse poder para as nossas mãos, para a gente conseguir reverter isso, seja mitigando, seja, de fato, revertendo as situações que a gente tem. Acho que uma das coisas mais importantes, né, que a gente tenta em todas as nossas ações, seja dentro dos movimentos que vocês estão, aqui com a gente também, do Núcleo, acho que essa é uma pauta, né, enfim, algo que norteia todo esse caminho, né, a gente conseguir reverter o máximo possível isso que está sempre, enfim, esmagando a população negra no Brasil, no mundo, mas, enfim... acho que é isso. Acho que eu peço agora para vocês fazerem uma fala rápida de encerramento e trazerem aí, enfim, as informações que vocês acharem importante. E a gente vai encerrando por aqui este programa, infelizmente. Deixa eu só aproveitar, então. Era importante, como orientação, a partir dos campos que vocês têm atuado, qual o caminho, olhando hoje e apontando para amanhã virando o ano, né? Que vocês apontam, recomendam para uma experiência como essa, que possa contribuir na luta política no enfrentamento ao racismo, a partir das experiências que vocês têm atuado e a partir dos campos de enfrentamento que vocês têm aguerridamente enfrentado. Aquilo que vocês apontam para a gente de recomendação. Então, a Unegro saiu de um congresso nacional. Tem Foi agora? Foi recente? Recente, né? Não completou um ano ainda. Recente. É um congresso que mobilizou na base mais ou menos umas 10 mil pessoas, né? E fizemos um grande congresso na Bahia. Ali nós apontamos para 2 pontos que consideramos extremamente importantes. Né? Primeiro, a gente precisa dobrar a aposta nas ações afirmativas. As ações afirmativas são uma experiência que tem dado certo aqui no Brasil. Então, quanto mais a gente conseguir política que eleva as condições da população negra, melhor é. Então, ela cabe na educação, conforme a gente tem trabalhado. As cotas é uma ação afirmativa, precisa ser mais consequente com ela. Ela cabe no trabalho, ela cabe na cultura e em vários outros espaços. Então, tem um monte de edital voltado para negros e negras, tem um monte de oportunidades aí, né? Esse trabalho aqui também ele é um trabalho de ação afirmativa, não tenha dúvida disso, né? Então, a gente precisa aumentar cada vez mais, dobrar a aposta, dar mais consequência, qualificar as ações afirmativas, né? As ações afirmativas no Brasil, ela não é perfumaria. Não é perfumaria. E ela tem ajudado bastante. Eu vou falar para você, quando eu fiz História, eu era o único preto do curso. Não era nem do curso. Era o único preto. Hoje não é mais possível ver isso. Sim. Hoje não é mais possível ver isso. Então, isso é um ganho objetivo, né? Fruto da ação afirmativa, que nós engendramos, né, com muito debate, porque o movimento negro teve uma época que era contra as ações afirmativas, né? Porque sabia que ela ia contribuir com uma parcela e criar uma elite. E aí você vê o que está acontecendo nos Estados Unidos, né? Você tem uma elite muito endinheirada negra, e você tem uma população lá alijada de tudo, crescendo a pobreza, população de rua, etc, etc. Então, esse fosso a gente não queria criar. Mas
também não dá para ficar da forma como está. Então, as ações afirmativas, ela tem uma contraindicação, mas ela é fundamental, ela é importante, ela tem ajudado bastante, pelo menos aqui no Brasil. E na forma como nós fizemos, né? Aqui é aluno oriundo de escola pública, né? E um percentual negro de acordo com a densidade demográfica. Então, isso você está elevando, está dando acesso a um time grande. Além da aposta nas ações afirmativas, de dobrar, é disputar a política pública. A gente tem que pensar como maioria. O movimento passou muito tempo discutindo ações afirmativas e esquecendo daquilo que é fundamental, que são as políticas públicas. O SUS. Vamos abandonar o SUS? Não vamos falar de SUS, vamos ficar falando de anemia falciforme a vida toda e deixar o SUS de qualquer jeito e ver aquelas filas quilométricas de pretas e pretos aguardando o dia, a hora de ser atendido. Então, nós precisamos fazer a disputa mais consequente, né? Essa bagunça, né? Essa falta de investimento em política pública, ela é arquitetada, porque os deles está muito bem guardado, aqueles planinhos maravilhosos lá para o Albert Einstein, para o Sírio-Libanês. Eles não precisam do SUS. Eles não precisam do SUS. E nós, negros e negras, somos a maioria dos usuários do SUS. Então, a gente precisa prestar atenção nisso. Sim. E isso serve para todas as outras políticas públicas. Dei esse exemplo porque é um exemplo que é fácil entender. Então, nós precisamos disputar, exigir mais, melhor, fazer uma batalha grande contra o subfinanciamento das políticas públicas. A gente precisa estar no controle social, né? A presença da Natália no Conselho, para nós, é extremamente louvável. Nós também disputamos conselho. Também estamos no Conselho da Saúde, estamos no Conselho da Juventude, estamos no Conselho de... vários conselhos aí, gente. São 6, 7 conselhos que a gente está de participação e parceria, são vários conselhos. Por quê? Porque ali a gente quer problematizar. A gente quer saber o orçamento. Entendi. Disputar esse orçamento. Levar ele para a periferia, colocar de fato, sair daquele negócio do tema, né, do lema, né, colocar pobre no orçamento. Como que se coloca pobre no orçamento? A partir das políticas públicas. Então, são 2 movimentos que nós consideramos importantes. Estamos com um monte de pretos e pretas trabalhando como agente de saúde e agente de educação também, Beto. Nós estamos nessa parada e vamos buscar outras formas de incidir, né? Tendo controle social e essa disputa cotidiana como um ponto referencial. Mudar o Brasil, melhorar o Brasil, é uma tarefa do antirracismo. A elite não vai fazer isso. Ok, excelente. É isso. Bom, acho que muito nessa linha do Edson, a iniciativa, né, quando ela fala sobre a vida das pessoas, tem a ver com justamente entender quanto é investido na vida das pessoas ou talvez na morte das pessoas. Então, a gente sempre vai estar olhando para... A gente atua em conselhos de participação social, então a gente está no Conselho Nacional de Drogas. Recentemente, acho que entrei na suplência do CNDH, estamos esperando, né, recorrer e ser publicado. E a gente vai... Excelente. E a gente vai atuar, a gente atua nos municipais e estaduais, né? Então, eu fui presidente do Conselho Municipal de Álcool e Drogas da cidade de São Paulo, na gestão Dória. Não porque eu tinha pretensão de ser presidente, mas porque o Dória entra prometendo, né, toda a destruição do programa de braços abertos que a gente tinha aqui. E ali, naquele momento, mesmo entendendo que era uma gestão Dória, PSDB com todas as dificuldades, estar na presidência de um conselho ajuda justamente aí criando pontes, né, e defesas de uma política que demorou 3 anos para, de fato, ser estrangulada, né? Por ele seria estrangulada já no primeiro semestre. Isso é sobre a vida das pessoas, porque cada pessoa que não foi despejada imediatamente daquele hotel, né, social, que não deixou de receber uma bolsa, etc.,
ela não teve, ela pôde aproveitar da política pública, né? Porque então a gente vai olhar e fazer muita essa discussão, e para a gente é orçamentária, porque sobre orçamento ela é sobre poder. E acho que tem uma coisa assim que a gente tem olhado muito, né, apesar, né, dos Estados Unidos ser os Estados Unidos, como é a gente ter olhado para Estados Unidos e Colômbia em relação aos caminhos que se pensa sobre regulamentação. Então, a regulamentação da maconha nos Estados Unidos ela foi acontecendo por estados. Então, é possível perceber uma diferença dos primeiros estados que regulamentaram a maconha, né, que tinham nenhuma preocupação com diminuir os impactos da guerra às drogas com a população negra, e você tem a legislação de Nova York, que foi fruto de tensionamento do movimento negro, alguns parlamentares negros, que é uma legislação que já pensa, né, em um processo reparatório econômico envolvendo os sujeitos negros, inclusive em prioridades nessa cadeia produtiva. Não acho que é o único caminho, né, a reparação. Acho que, inclusive, o que a gente propõe como caminhos reparatórios, claro que a regulamentação da maconha é o caminho mais próximo, inclusive acho que é inadmissível o Brasil não discutir isso, quando os países que fizeram a base dessa guerra estão construindo a base da regulamentação, né? Então, Estados Unidos, Israel e Canadá, mas, sobretudo, Estados Unidos e Israel, pensando muito das bases legais dessa cadeia produtiva no mundo. E o quanto antes o Brasil não entra nisso, ele perde a oportunidade de ter um lugar estratégico nessa cadeia produtiva, sendo que poderia ser um dos maiores produtores, exportadores, pesquisadores. Sim. E também o Brasil ele também é entendido como um mercado consumidor, né? Então, acho que é um pouco isso. A gente tem olhado... a gente está numa pesquisa estratégica agora, entendendo as intersecções da proibição, as mudanças de leis ambientais e a retroalimentação e reorganização dessa cadeia produtiva na América. Então, a gente está numa pesquisa que tem como hipótese de que a cocaína é a commodity mais lucrativa da América, e toda essa cadeia de produção da cocaína ela acontece na América Latina, ao custo do nosso sangue, e ela vai para o norte global, na Europa, é vendida a 90 euros 1 grama, né, da melhor cocaína, inclusive da cocaína que não se consome aqui no Brasil. E então a gente está aprofundando, olhando isso, é uma pesquisa em parceria com a Colômbia, por isso que eu fui para lá. E é isso, assim, né? Então, a gente tem... O Brasil ele tem um lugar estratégico, inclusive, no refinamento dessa commodity. A grande parte do refinamento acontece no Brasil. Então, essa cadeia produtiva da cocaína ela vai agregando valor, e o lugar que ela mais agrega valor é no Brasil. O refino, depois o repasse, saída pelos portos, né? Toda essa coisa. E parece que nada fica por aqui. Então, ideia de pensar caminhos, né, de como reverter isso, é justamente isso. A gente está falando de mercadoria. O capitalismo ele vai precisar existir, então ele vai corromper o que for necessário, mesmo que isso custe as nossas vidas, que foi o que ele fez a vida inteira, por isso que ele é o capitalismo. Entendeu? Perfeito. Bom, eu queria agradecer a Natália, a iniciativa, pelo trabalho, pela história, por ter acolhido a gente, por sempre ter acolhido a gente quando a gente pede socorro lá, que a gente pede socorro de vez em quando. A iniciativa a gente vai continuar pedindo, só para dizer para ti, nós contamos com você. Eu já convido a Natália para ser conselheira do núcleo, para ajudar a gente a pensar caminhos. Eu agradeço o Edson França, amigo de longa data, muito longa data, bastante longa data. Eu era magro na época que o Edson França me conheceu. Bem magrinho, né, Edson? Bigode, tinha um bigodezinho. Vai ter uma exposição que nós vamos lançar o ano que vem sobre os 30 anos da marcha da consciência negra, marcha contra o racismo, marcha zumbi, que aconteceu em 1995, e do Congresso Intercontinental dos Povos Negros das Américas, em 1995, que tem uma foto minha de bigode, você também bem elegante, como sempre, na foto. Mas eu quero agradecer mesmo, também convidá-lo para ser conselheiro nosso, apontar caminhos, assim como vocês fizeram hoje. Peço desculpa de o podcast ser... É isso, né? Podcast é um negócio... É a introdução ao tema, né? Para o nosso pessoal acessar isso, ter condições de entender, compreender a complexidade que se dá à luta do movimento negro, né? Que vocês apresentaram isso.
E quero também expressar a nossa honra de ter vocês à frente, que vocês são lideranças de expressão nacional, reconhecido nacionalmente, internacionalmente. Então, tá aqui com a gente num café sem café, uma água, certo? Nenhum elaborado saiu e tal, mas a gente assume o compromisso de fazer, quando tiver orçamento. Com certeza. A gente tem um Maior, orçamento várias melhorado, horas. recebê-lo durante um almoço, um jantar. Gente, a gente encerra aqui o nosso podcast de hoje. Quero agradecer quem ficou com a gente esse mais de 40 minutos. Mas foi excelente, você vê que o tempo voa aqui, né? Espero que a gente encontre vocês outras vezes. Esse é o podcast Papo de Bicudo, do Núcleo Antirracismo da FESP. Um abraço para vocês. Beijão. Beijo, pessoal. Valeu, valeu. Isso.